Agora sim, ao vivo, mais um Momento Pele e Ciência começa agora. Bem-vindo, bem-vinda. Eu quero saber, você que é especialista, autoridade em pele, você recomenda protetor solar? Você recomenda que seus pacientes tomem água, bastante água? Você recomenda bons hábitos de vida, dormir bem e exercício físico? Você chega nas consultas a orientar exercício físico aos seus pacientes, pensando em saúde da pele? Em promover uma melhor qualidade da pele, ter uma pele boa, manter a pele saudável, não só esteticamente, mas em termos de saúde? Você lembra disso? Pois é, gente. Hoje o nosso assunto é exercícios físicos e saúde da pele. Qual é a conexão? O que a gente tem de evidências sobre isso? E, em especial, a gente vai conversar sobre um assunto que está quentíssimo, saiu recentemente numa revista de grande impacto, um estudo que justamente linka essa questão, saúde da pele e exercícios. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, esse é o nosso momento Pele e Ciência, e aqui eu ensino colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, quem estuda sobre saúde da pele, está se especializando, ter mais conhecimento sobre cosmetria, sobre saúde da pele, aprender a cuidar da pele do paciente de maneira integral e não só sob o ponto de vista de doenças. Então aqui a gente vê o que tem de mais atual, o que você pode mudar na sua rotina prescritiva e até nas suas condutas. Então aqui, pessoal, é um momento para a gente fazer troca de conhecimento, tá? Comente, fique à vontade para fazer perguntas, colocar suas observações, Abra seu coração, porque aqui a gente aprende juntos. Quando o conhecimento é compartilhado, ele é multiplicado. Para você que gosta de assuntos como esse, fica aqui até o final dessa live, que com certeza você vai adquirir conhecimentos valiosos, preciosos, não só para sua vida profissional, mas para sua vida pessoal, eu tenho certeza disso. E se você conhece alguém que vai gostar desse assunto também, compartilha essa live, chama para assistir, para trazer dúvidas, porque realmente é um assunto muito, muito interessante. Quando eu vi esse artigo, já tinha me chamado a atenção. E aí depois, uma querida paciente minha me mandou acho que foi um vídeo de um médico que trata de saúde integrativa comentando esse artigo também. Eu disse, é agora a hora de eu falar sobre isso. Boa noite, queridas. Tudo bem, doutoras? Doutora Jerusa, boa noite. Então, eu já vejo várias carinhas conhecidas aqui, queridos. Muito bem. A gente tem coisas, que eu digo assim, a gente já sabe, a gente até já supõe. Quando a gente vai falar de exercício físico, seja ele um exercício físico aeróbico, seja ele um exercício de resistência, logo a gente vai pensar no quê? Promoção de saúde de maneira geral. A pele é um órgão que está intimamente interligado com a nossa saúde, Os órgãos a gente estuda de maneira separada, mas está tudo dentro de um indivíduo único. Então é muito óbvio que quando a gente promove a saúde do indivíduo de maneira geral, é óbvio que isso vai impactar positivamente na pele também. Isso a gente sabe, a gente até supõe. Só que como a gente é teimoso, curioso, cientista, a gente vai lá na raiz da situação e tentar entender como que isso acontece, Por que isso acontece? Qual o tipo de exercício que pode trazer benefício? E isso foi mensurado e muito belamente publicado na revista Nature recentemente. Vou até pegar aqui, agora abrir para... Estava aqui abrindo o computador para passar as informações certinhas para você. Deixa eu ampliar aqui, que eu estou sem óculos. É só colocar óculos e ampliar. Vamos dar um zoomzinho aqui. Então, foi um estudo publicado, foi em julho deste ano, ainda em 2023, e logo você pense, Nature é uma revista de alto impacto científico, é óbvio que quando algo vai ser publicado nessa revista, é algo que realmente foi muito bem detalhado, lido, relido, toda a metodologia com certeza foi avaliada, e realmente um artigo bem construído. E é isso que a gente quer, evidência científica de fato. Este foi um grupo, deixa eu ver de onde que é o grupo. É um grupo japonês que fez esse estudo que eu vou comentar aqui com vocês.
É um estudo que quis comparar os exercícios de resistência no rejuvenescimento da pele versus exercícios aeróbicos no impacto da pele. Então, os autores começam comentando, tá, que existem diversos artigos científicos, existem diversas evidências de que o exercício aeróbico ele tem ele linka, né? O exercício aeróbico é linkado com melhora da qualidade da pele, principalmente sob o ponto de vista de elasticidade e diminuição de citocinas inflamatórias, então benéfico inclusive em, né, patologias do ponto de vista inflamatório. Isso que a gente já sabe, né? Não só do ponto de vista de doenças, mas também, né, do ponto de vista da pele. E este estudo ele foi assim vanguardista do ponto de vista de fazer a comparação com exercícios de resistência. Exercício de resistência entenda-se por musculação, então exercício de força. Exercício de força, ele pode impactar na pele. O que você acha? Sim, não? Pois é. Quando a gente vai pensar de uma maneira mais lógica, assim, né, o que eu imaginava antes, né, de ler esse artigo? Bom, a gente sabe que a musculatura, né, exercício, vai pensar em exercício de resistência, a gente vai pensar em mais um ganho de massa muscular, e abaixo da nossa pele nós temos ali, né, os músculos, a gordura e o músculo. E claro que o músculo ele vai funcionar muito como um suporte para a pele. Né? Então é lógico que se a gente tem um músculo flácido, a gente tem um suporte ruim, a gente vai ter ali uma maior flacidez daquela estrutura como um todo. Então a gente logo pensa, olha, quer melhorar a flacidez corporal? Vamos trabalhar a força muscular. Só que o surpreendente desse estudo foi que ele foi além. Laura comenta, acho que sim, verdade, Laura. Então, a tua hipótese está correta. Esse estudo documentou o seguinte, foi pegado um grupo, né, de mulheres japonesas, um grupo de 61 pacientes, que foi acompanhado num período de 16 semanas. Sedentárias, o grupo foi bem neutralizado dos fatores de confusão, então foram bem pareados ambos os grupos. E a intervenção foi o seguinte, metade dessas pacientes sedentárias foi submetida a um programa de 16 semanas de exercício aeróbico e o outro grupo foi submetido a um programa de 16 semanas de exercícios de resistência. E foram mensurados diversos, né, parâmetros antes e depois dessa intervenção. Foram medidas não só foram desfechos relacionados à pele, mas também à resistência, à massa magra, à composição corporal, enfim, outros parâmetros também foram medidos e aqui a gente vai discutir só os que foram medidos com relação à pele. Com relação à pele, foi medido elasticidade da pele e foi medido estrutura da pele. A elasticidade, ela foi medida com um aparelho chamado cutômetro, tá? Que é um aparelho que vai medir ali a força de extensão da pele. E a estrutura da pele foi medida por ultrassom, um ultrassom de alta resolução. Com relação, não só isso foi avaliado, foram avaliados também expressões gênicas. E esse estudo teve depois um segundo momento em que sangue dessas pacientes foi coletado antes e depois da intervenção. E esse sangue ele foi exposto à cultura de fibroblastos para ver como esses fibroblastos se comportavam e se havia expressão molecular maior ou menor nessa cultura de fibroblastos. E, para já acessar o mistério de uma vez por todas, já quero dizer que em ambos os grupos foi demonstrado que houve melhora da elasticidade da pele, houve melhora da espessura da pele, aí da espessura foi em especial do grupo resistência, e melhorou-se também a estrutura, então elasticidade, estrutura
e, no caso do grupo resistência, a espessura dérmica. E logo você deve pensar assim como eu pensei antes de ler o estudo, né? A gente lê esse desfecho e pensa, aumentou a espessura, aumentou a elasticidade. Foi da área corporal que foi medida? Gente, olha que interessante. Foi medido da área da face. Então, olha que surpreendente. Esse estudo demonstrou que o exercício físico, ele impactou na pele do rosto. Então, por quê? Então, né, os autores discutem que o exercício físico, sabemos muito bem que ele causa impacto em diversos sistemas do nosso corpo. Com relação à proteção neurológica, né, então está relacionado, né, à neuroplasticidade, então, inclusive com impacto na prevenção de diversas doenças neurodegenerativas. Tem impacto cardiovascular, isso a gente está cansado de saber. Tem impacto, inclusive, na redução, né, da incidência de vários cânceres. Então, assim, sedentarismo é fator de risco para vários cânceres, assim como a prática regular de atividade física diminui, né, a chance de desenvolvimento de alguns cânceres. Então, isso está muito bem documentado. E com a pele? Não, a gente sabe que o exercício físico dá uma liberação de uma série de hormônios, de uma série de miocinas, de uma série de substâncias que vão fazer estímulo gênico em todas as células do nosso corpo. Não só, então, em nível neuronal, não só em nível cardiovascular, muscular, ósseo, mas também a nível de pele. E agora eu vou trazer para vocês em detalhes isso. Deixa eu pegar aqui, abrir os resultados desse estudo. Tenho certeza que depois dessa live você vai recomendar exercício físico todos os dias. Vai fazer vídeo amanhã no seu Instagram comentando sobre exercício físico. Inclusive, você vai voltar para academia amanhã. Quem tá parado, aqui eu tô parada já faz um tempo. Você vai voltar a fazer atividade física depois dessa live, com certeza. Então, esse estudo de maneira geral mostrou que há um impacto de ambos tipos de atividade física. Talvez pergunte para você qual o melhor tipo de atividade física para a pele. Então aí, nesse estudo em específico da Nature, mostrou que ambos tipos de atividade física trazem benefícios, sendo que o exercício de resistência trouxe um benefício a mais, que foi com relação à espessura dérmica. Cheguei aqui, abri, deixa eu ver aqui. Vou posicionar aqui meu celular. É como são uma série de genes aqui envolvidos, eu tenho que fazer uma colinha. Então, o treinamento aeróbico ele é sugerido como uma estratégia anti-envelhecimento eficaz para o envelhecimento da pele. No entanto, né, a comparação entre o exercício de resistência aeróbico nunca foi comparado. Então, isso foi um estudo completamente inovador. Ambas tiveram melhoras significativamente positivas estatisticamente, então tem resultado estatisticamente significante. E uma das coisas que marcou o estudo foi o seguinte: após a intervenção, a expressão dos genes relacionados à matriz extracelular dérmica aumentou. E foi manifesta, né, isso se provou quando o sangue das pacientes foi exposto à cultura de fibroblastos dérmicos. Então, houve, em ambos os casos, a expressão de maior matriz extracelular depois dessas 16 semanas de atividade física em ambos os grupos. Sendo que o exercício de resistência aumentou uma substância que se chama, na sigla BGN, biglicano dérmico, que está relacionado a maior síntese de matriz extracelular dérmica. E por essa razão, né, a hipótese de que exista, então, um aumento da espessura dérmica depois dessa intervenção de atividade de resistência, né, musculação. Então, vamos assim, resumir em musculação, que deve ficar mais fácil de entender. Então, ele comenta durante esse artigo que já se sabe que o exercício físico é conhecido por reverter a deterioração relacionada à idade, na neurogênese, na função cognitiva, nas células tronco, na regeneração muscular, nos tecidos ósseos, etc. Mas que eles quiseram estudar sob o ponto de vista de pele. Nesse estudo, tá,
E foi medido, então, a questão da elasticidade, isso tudo que eu já comentei. E aqui, isso aqui tem uma informação importante, olha que interessante. Vários genes foram quantificados, a expressão de genes foram quantificados depois dessa intervenção. Então, viu-se que houve um aumento da expressão gênica de genes relacionados à produção do colágeno. Então, o COL 1A2, o COL 5A1, o COL 12A1. Então, ambos os grupos mostraram uma maior expressão gênica desses genes relacionados ao colágeno, então uma expressão maior, né, de colágeno, além, né, de genes relacionados a proteoglicanos, como o biglican. Então, o biglican ele está relacionado a síntese de proteoglicanos, e condroitina sulfato, que está também relacionado à matriz extracelular. Alguns aumentaram outro exercício aeróbico aumentou mais uns genes e exercício de resistência mais outros, mas ambos genes relacionados à expressão de colágeno, de condroitina e de proteoglicanos, ok? Houve também uma redução significativa em citocinas pró-inflamatórias, o que também a gente já sabia, né? Ambos os grupos. Citocinas essas diferentes. Uma maior expressão de miocinas, né, que também está relacionado, né, a neuroplasticidade, a músculo, né, as miocinas têm esse efeito hormonal, que tem uma série de benefícios no corpo. Nos últimos anos muito tem se falado sobre as miocinas. E que mais? E aí, né, isso foi além desse aumento da redução de citocinas pró-inflamatórias. Houve, então, a maior indução desses genes, e isso foi comprovado se, né, isso estimularia, de fato, o fibroblasto, que foi comprovado depois, num segundo momento, uma segunda parte do estudo, quando essas substâncias, o sangue dos pacientes foram expostos aos fibroblastos. Então, muito interessante. Isso é no corpo? Não é no corpo, é na face. E com relação a exercícios físicos, né, uma outra, o que gera um pouco de dúvida é o seguinte: Natália, exercício físico, você está falando de exercícios físicos faciais? Hoje muita gente vê sendo divulgado na mídia, até influencers fazendo divulgação de yoga facial, exercícios faciais. E existe, pessoal, diversos estudos que mostram, né, tentam comparar, fazendo um caso de caso controle, bem desenhados, né, estudos bem desenhados de caso controle, tentando mostrar se há benefício no rejuvenescimento facial com exercícios faciais. Com relação a esse tipo de exercício, não houve evidência científica. Então, todos os autores comentam que ainda faltam evidências, falta força científica para incentivar e estimular exercícios faciais para o rejuvenescimento facial. Porém, os estudos de exercícios físicos corporais, atividade física, sim, tem essa relação. Não por um efeito ali direto na face, mas por um efeito indireto, por mediação de redução de fatores inflamatórios, por indução gênica de genes que expressam colágeno, proteoglicanas e condroitina. Que mais? Existe uma dúvida comum que é com relação a atletas de alta performance, como, por exemplo, triatletas, como, por exemplo, atletas de endurance. Com relação a esse tipo de atividade física, em que um atleta é exposto ao extremo, pode haver até um prejuízo com relação à pele. Isso também, né, tem-se dúvida. Por quê? Porque aí existe uma resposta de estresse oxidativo intensa. Então, quando a gente vai falar desse tipo de atividade física intensa, endurance, atletas de alta performance, inclusive eu sugiro sempre fazer medidas mais anti-inflamatórias, antioxidantes, neutralizando radicais livres, porque sim pode haver um impacto aí negativo na pele. Então a gente tem um grupo diferente, a parte especial. Quando a gente vai falar de atividade física, que essas pacientes foram expostas a um programa de treinamento, todas essas atividades físicas foram atividades físicas moderadas.
Então, até esse mostra que eles são bem detalhistas em como foi desenhado o estudo, como foram feitas as medidas, né, de quanto tempo, foi realmente bem desenhado. Inclusive, quem quer ter esse estudo de maneira íntegra, para olhar esses detalhes, olhar as tabelas, que estão super bem desenhadas, pode mandar aqui nessa live artigo, tá? Pode mandar artigo, pode mandar nos comentários, quando a live ficar aqui no feed, e pode mandar no direct artigo, que eu envio esse artigo para você. É claro, gente, vou dar uma notícia boa, esse artigo da Nature, ele tá aberto, tá? Ele é um open access, então você pode procurá-lo e acessá-lo. Mas aqui, né, eu deixo o jeitinho mais fácil, eu mando direto para você aqui, que daí você já fica com ele aí na mão, no computador, no celular, e pode ler quando quiser, inclusive comentar sobre esse artigo, porque realmente eu acho que ele foi muito vanguardista e vai ser muito comentado ainda esse ano, não só sobre o ponto de vista da dermatologia, mas sobre o ponto de vista dos entusiastas da medicina integrativa, da saúde integrativa, né, para pessoas que cuidam da saúde geral, né, e não só da pele. E aí sempre convido os meus colegas dermatologistas que me acompanham aqui a buscar esse olhar de uma medicina mais integrativa, porque assim, parece muito óbvio, às vezes a gente recomenda protetor solar, ou recomenda fazer um bioestimulador, ou uma toxina botulínica, mas às vezes a gente esquece de algo que tem um grande impacto, né, muito bem documentado, desenhado, e passa batido, né? Isso não vai se refletir na saúde da pele. Às vezes a saúde da pele é um grande incentivador, a gente pode usar isso a favor dos nossos pacientes, assim, olha, se não te motiva aí pensando no sistema cardiovascular, às vezes fica muito pouco palpável. O diga é o seguinte, olha, fazer exercício físico te deixa mais bonita, mais jovem, né? A pele fica mais bonita. Eu acho que isso vai causar um impacto positivo muito grande, né? Então funciona como um grande incentivador, né? E aí você cuida da pessoa como um todo. Meninas da Jerusa, Ingrid, doutora Selma, Jaqueline, bom, pode deixar que eu já vou mandar para vocês. Quem faz parte dos grupos, né, que é do PL3C, alunos da plataforma, já tem esse artigo no grupo, tá, meninas? Esse artigo já tá lá no grupo, já tinha mandado na semana passada, fiz um leve resumo, dizendo assim, olha, esse artigo vai ser bombástico, ele vai entrar nas mídias, vocês estão ouvindo falar na primeira mão, faz pouquíssimo tempo que ele foi lançado, eu acredito que ele vai vir aí muito mencionado e muito ainda compilado, assim, inspirado, muitos autores vão vir inspirados em estudar esse impacto aí na pele, que realmente é um alvo de muito interesse, né, de todos. Todo mundo quer também ficar mais bonito, mais belo, ter uma qualidade de pele melhor, porque a pele é nosso cartão de visitas, né? Então a gente cuida aí de realmente um órgão muito nobre e cabe todas as medidas, principalmente essas positivaças, devem ser estimuladas no nosso consultório. Ingrid, adorei a visão indireta na saúde da pele. A maioria pensa no cuidado direto e esquece os complementos. Perfeito, querida. É o que eu sempre digo aqui. Quando eu abro aqui para falar de saúde da pele, eu falo, promover saúde da pele. A gente fala promover saúde em geral. A gente tenta colocar as coisas em caixinhas, né? A medicina, como ela é muito ampla, a gente tende a dividir, né, o corpo, né, em diversos órgãos e parece que estudar isso em separado. Só que a grande verdade é que tudo se trata do mesmo indivíduo, então que a pessoa come vai refletir na pele, no cabelo, no fígado, no estômago, no músculo, em todos os tecidos, né, no cérebro e por diante. E da mesma forma, né, então quando a gente vai falar de saúde da pele, eu quero deixar a pele do meu paciente mais bonita, mais saudável, a gente tem que entender de tudo, a gente tem que entender de tudo que causa impacto na saúde e aí por consequência na pele também, afinal, somos autoridades em pele, então a gente tem que realmente saber tudo, inclusive não só das terapias tópicas, não só dos injetáveis mais novos, mas no que nas medidas comportamentais podem impactar nesse sentido. Então, o que mais o ponto alto, na minha opinião, desse estudo foi a questão de que esse estudo ele foi mensurado, muito bem desenhado, em mensurar na pele facial, né? Então, a questão da elasticidade facial, a questão da espessura dérmica facial e a questão da estrutura. A estrutura dérmica, como é que foi quantificada? Foi quantificada com ultrassom. Então, aí se viu uma maior organização das estruturas dérmicas, né? Houve uma melhoria na arquitetura
e aí isso foi levado em consideração para quantificar a qualidade da estrutura dérmica. Todos esses pontos foram positivos para a atividade física, esse programa de intervenção de atividade física de 16 semanas. Então, estudo esse que mostrou essa ligação hormonal, gênica e anti-inflamatória corporal que acaba impactando na pele facial. Então, bioestimulador de colágeno e exercício físico. Botox, exercício físico. Ácido retinóico, exercício físico. Filtro solar, exercício físico. Então, é para não deixar de lembrar, porque a gente já falava, mas agora quando a gente tem algo documentado sobre a ótica de pele, bem estabelecido, aí sim vira regra geral. Vamos todos comentar sobre atividade física com os nossos pacientes, certo? Ok. Então, queridos, para quem chegou agora e está situando na live, a gente está conversando sobre impacto da atividade física na saúde da pele. Lançou-se recentemente, em julho desse ano, na revista Nature, um estudo de um grupo japonês que fez uma intervenção em 61 mulheres sedentárias e foi quantificado vários aspectos da saúde, da resistência, da composição corpórea, mas também medidas de pele. E ambos os grupos foram positivos para impacto na qualidade da pele, sendo que o exercício de resistência, musculação, mostrou um desfecho melhor com relação à espessura dérmica. Ele mostrou ainda que aumentou a espessura dérmica. Tudo isso relacionado provavelmente à expressão de genes, que estimula a produção do colágeno, que estimula a produção de proteoglicanos, então todas essas proteínas que fazem parte da matriz extracelular. Coisas que já imaginávamos, mas quando vem documentado fica muito mais bonito e a gente fica muito mais confiante de indicar aos nossos pacientes. Para quem quer ler esse artigo na íntegra, pode me mandar a palavra artigo aqui na live, que enviarei esse artigo para você acompanhar, ler esses detalhes. Outros estudos, com relação a exercícios físicos aeróbicos já traziam essa informação, esse impacto positivo. Pensava-se muito que era com relação aos efeitos anti-inflamatórios, mas esse estudo deixou bem claro que está relacionado a também esses genes. Existem outros estudos que comparam atividade física, exercícios faciais com rejuvenescimento, com relação a esse tipo de terapia. Não foi mostrado, não tem força científica que mostre algum impacto em rejuvenescimento da pele para exercícios faciais. Então, a questão mesmo é exercício, atividade física corpórea como um todo. Então, meus queridos, fica a lembrança. Nossa live de hoje era para apresentar para vocês esse estudo que foi muito, muito interessante. Aí a gente comenta, há estudos relacionados à pele de corredores ao ar livre em relação à melhoria ou piora da flacidez. Tem um que fala sobre atividade de endurance. Eu até vou procurar aqui, Ingrid, e se você quiser eu te mando. Que mostra que as atividades de endurance, não fala com relação à pele em específico, mas fala que há realmente um aumento de vários mediadores inflamatórios, quando ao final de grandes provas, porque tem realmente um estresse oxidativo muito intenso, mas é mais com relação a essa questão da intensidade. Muitas pessoas dizem, a atividade física de muita intensidade, ultramaratonistas, pode dar flacidez. O que a gente sabe é que há um consumo dos coxins de gordura da face, então todas essas atividades de média intensidade e longo período de tempo têm uma relação com o consumo de coxins de gordura, acaba que a pele perde o suporte de gordura, e aí tem uma sensação de queda e flacidez. Quando a gente fala, e também de exercícios ao ar livre, não se sabe, assim, isso aqui não é por estudo, isso aqui é da minha cabeça. Acredito que tenha mais uma relação com realmente a exposição à ultravioleta, Então, essas atividades de ao ar livre, é difícil dizer o quanto que é por exposição à ultravioleta
e quanto que é, né, pela atividade em si. Então, eu acho que é um pouco difícil conseguir avaliar isso, mas se tem, né, uma questão mais né, uma situação mais inflamatória. Jerusa, parabéns, Natália, sempre uma atualizada muito didática, suas lives, aulas sempre acrescentam muitos conhecimentos importantes. Ai, que legal, querida, que bom ouvir esse teu relato, viu, Jerusa? Muito gratificante da gente estar aqui nessa horinha da noite aprendendo um pouquinho mais, né? Então a gente fica até mais feliz. Obrigada pela resposta, sempre didática. Obrigada, querida. Fico sempre à disposição para dúvidas. Inclusive, pessoal, essa live ela vai ficar salva aqui no feed. Aproveita, quem não assistiu, salva para ver depois. Mas ela fica por curto tempo salva. Então não perde, assiste essa semana, depois ela fica salva na plataforma, no PL3C, nossa plataforma de atualização, para os meus alunos. Então, para quem, né, não perdeu, quer ver depois na plataforma, ele logo já vai ficar salvo lá na plataforma. Se você ficou com alguma dúvida, calma, não tem problema, pode deixar aqui nos comentários dessa live que vai ficar salva, ou no direct, vou ter o maior prazer de responder. Inclusive, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, e isso a gente pode deixar nas caixinhas também. Deixei uma caixinha salva hoje, para você compartilhar suas dúvidas. E eu vejo vocês no nosso próximo Momento PL Ciência, que acontece todos os domingos e terças-feiras, às 21 horas, onde a gente fala sobre algum assunto aí que está em evidência, né, sobre o ponto de vista de saúde da pele. Porque que a ideia é essa, é cuidar da estética e da saúde da pele, não apenas tratar doenças, já que somos autoridades nesse assunto, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Deixa eu só ver aqui umas... Boa noite, Márcia, tudo bom? A Márcia, a gente se viu hoje, né, Márcia? Que bom te ver aqui, querida. Você disse que assistia a live, mas já tá terminando, Márcia, não tem problema. Depois a gente, no domingo tem mais. Doutora, para se inscrever ainda no PL3C. Oi, doutora Kari, tudo bem? Então, as vagas não estão abertas, né? A gente fechou uma turma agora recentemente. Eu não tenho, infelizmente, previsão da abertura de uma nova turma, mas fica ligadinha aqui, fica atenta no nosso conteúdo, né? Nas nossas lives. Eu sempre aviso por aqui quando eu tiver uma previsão da abertura de uma nova turma. Se você quiser, tem ainda, eu acho que ali no perfil, salva um link que entra como se fosse uma lista de espera, assim, aí você acaba recebendo conteúdos, você acaba sendo informado, aí tem os artigos, eu envio lá, se tiver alguma novidade tem lá, então vale a pena participar. É um grupo de WhatsApp muito tranquilo, porque a ideia não é ficar atrolhando todo mundo de mensagem. Eu sei que todo mundo tá cheio de grupo, é difícil dar conta do WhatsApp, então uma ideia realmente é só colocar algo informativo, algum lembrete que realmente vale a pena. Então se quiser entrar lá no grupo, já muito bem-vinda. Acho que ainda tem um link ali no nosso perfil. Selma, oi, querida, boa noite. Obrigada. Então, meus queridos, vejo vocês na nossa próxima live. Não esqueça, a partir de hoje, olha, protetor solar, dormir bem, né, bioestimulador, botoxinho, skincare e exercício físico, atividade física, aeróbico ou de resistência. Ambos mostram impacto positivo na saúde da pele, na elasticidade, na estrutura dérmica, na expressão de genes relacionada a colágeno, a protoglicanos, a matriz extracelular. Um pouquinho de vantagem ali com relação à atividade de resistência. Então não esquece musculaçãozinha, acho que tudo é muito válido dos dois, né? O equilíbrio é tudo. A gente sabe que há benefícios da atividade aeróbica e também da atividade de resistência. Com relação à flacidez, não só com relação ao suporte muscular, mas da flacidez propriamente dita por expressão dessas proteínas de elasticidade na pele. Não esqueça, tá? A partir de amanhã mesmo, olha, e pelo menos para um dos pacientes que você passar por você diga, ó, atividade física. E você mesmo, se não tá aí fazendo atividade física, né? Põe a mão na consciência, quer ficar com a pele bonita? Vamos fazer atividade física, né? É isso aí. Pequenos hábitos, pequenas mudanças, grandes impactos. Boa noite. Oi, Rubinho, tudo bom, Cris? Cami, joia. Então tá, queridos, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Fico por aqui.
Tenha uma ótima semana, nós temos uma semana ainda pela frente. E domingo, ó, a gente se vê no próximo Momento Pele e Ciência. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista. E aqui nesse canal o objetivo é se atualizar, compartilhar conhecimento. Vejo vocês, até a próxima. Tchau!